O comandante da Marinha resistiu, mas acabou aceitando a troca da chefia da instituição após a posse de Lula. Almir Garnier queria inicialmente antecipar a passagem do comando. O alto comando da Marinha, em reunião na última semana, conseguiu dissuadir o comandante Almir Garnier de realizar a troca no comando da força antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Até então, a ideia de Garnier era realizar a passagem da chefia ainda nesta semana. A sugestão de antecipar a troca nos comandos foi feita em novembro ao presidente Jair Bolsonaro. Tinha anuência dos chefes das três forças e era patrocinada pelo comandante Batista Júnior, da Aeronáutica, considerado o mais bolsonarista entre os mandatários. Com os acenos do futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, de que fará uma gestão pacífica com as forças, as cúpulas de Exército e Aeronáutica decidiram na primeira quinzena de dezembro retroceder na ideia e preparar as solenidades para o início da gestão Lula. Garnier foi o último a se conformar com a possibilidade de ser comandante da força durante a posse do petista. O comandante da Marinha disse que estava decepcionado com a vitória de Lula, razão pela qual gostaria de entregar o cargo antes da posse. Apesar da vontade pessoal, de acordo com uma pessoa presente na reunião, Almir decidiu submeter a decisão ao alto comando da força. E nesta segunda-feira foi publicado no Diário Oficial da União um decreto do Congresso Nacional que aumenta definitivamente os salários dos deputados federais, dos senadores e dos ministros de Estado, além do presidente e vice-presidente da República. Até 2025, os salários podem chegar a mais de R$ 46 mil, dependendo do cargo, e o aumento pode variar de 37% a 50%. Atualmente, a remuneração mensal do presidente da República é de R$ 30.900. Senadores e deputados de R$ 33.700. O projeto tem como base o valor do salário de ministros do Supremo Tribunal Federal, o mais alto da administração pública, que foi elevado por meio de outro projeto a R$ 46.400. O texto afirma que a aprovação da proposta, o objetivo é buscar o equilíbrio remuneratório entre as autoridades máximas dos poderes da República. Os custos para os próximos anos serão de 2024, 154 milhões e 400 mil reais, 2025, 190 milhões e 700 mil reais, e em 2026, 198 milhões e 300 mil reais. Com a aprovação dos novos salários, o impacto estimado para os cofres públicos no ano que vem é de mais de 257 milhões de reais. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, acredita que o presidente da Câmara, Arthur Lira, terá menos poder durante o governo Lula. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, terá menos poder no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de o petista apoiar sua recondução ao cargo. Para ele, diferentes elementos enfraqueceram o governo Bolsonaro e deram mais espaço para o congressista. Dantas citou os vários pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro parados na Câmara e a dificuldade de diálogo do atual chefe do Executivo com o Congresso. Ao contrário de Bolsonaro, na avaliação do governador alagoano, Lula é acessível, bem articulado, conversa com a política e tem bons projetos. Lira foi aliado de Bolsonaro e fez campanha para sua reeleição. Apesar disso, a permanência do deputado na presidência da Câmara é defendida por Lula. Segundo Dantas, o presidente eleito sabe que não conseguirá o comando das duas casas. Logo, é sensato se aproximar de Lira para assegurar a aprovação de pautas importantes. Entidades judaicas criticaram o economista Paulo Nogueira Batista Júnior por uma declaração antissemita contra o novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein. A Confederação Israelita do Brasil divulgou em nota em que condena as declarações do economista Paulo Nogueira Batista Júnior, em que ele critica o novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein, pelo fato de ser judeu e nascido em Israel. O ex-diretor das instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco do BRICS, Nogueira Batista, declarou em live promovida pelo jornal GGN que Ilan é um nome hostil ao futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva
e incluiu sua origem judaica como uma das razões para isso. Ele é essencialmente um financista ligado ao Tesouro Americano, à comunidade judaica. Ele, na verdade, é judeu brasileiro, nasceu em Haifa, Israel. E a comunidade judaica tem muita presença no Tesouro Americano, no Fundo Monetário, nos organismos internacionais, não só nos bancos privados. Então, ele de brasileiro só tem o passaporte. A CONIB declarou que condena veementemente as declarações antissemitas proferidas pelo economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Segundo a entidade, o economista recorre a velhos clichês antissemitas usados por fascistas e racistas para vilipendiar um cidadão brasileiro que tanto contribui para o nosso país. Em fim de governo, Jair Bolsonaro concedeu honraria a aliados. A medalha de mérito Oswaldo Cruz foi entregue, entre outros, ao ministro Nunes Marques, do STF, e também à vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Em um dos últimos atos, antes de deixar o governo, o presidente Jair Bolsonaro concedeu a aliados a medalha de mérito Oswaldo Cruz. Entre os contemplados estão o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, e os ministros da atual gestão. A medalha é destinada para homenagear personalidades nacionais e estrangeiras que tenham se destacado no campo das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas, relacionadas à higiene e à saúde pública. Lindora Araújo foi responsável pelo pedido de arquivamento de 7 das 10 apurações preliminares envolvendo Bolsonaro, ministros, ex-ministros e congressistas que foram abertas pela Procuradoria-Geral da República com base no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Nunes Marques foi o primeiro indicado de Bolsonaro ao STF. Depois dele, o presidente indicou o ministro do Supremo, André Mendonça. Além deles, a lista dos que receberam a homenagem na última semana inclui, entre outros, Cristiane Rodrigues Brito, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Joaquim Pereira Leite, ministro do Meio Ambiente, Paulo Alvim, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, Ronaldo Vieira Bento, ministro da Cidadania, Victor Godoy Veiga, ministro da Educação, Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, Daniela Marques Consentino, presidente da Caixa Econômica Federal, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, diretor da Anvisa, e Paulo Roberto Vanderlei Rebelo, filho diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, e Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército. Em instantes, governo confirma mudança de prazo para adesão a programa de regularização fundiária. E fim do sufoco nos aeroportos. Termina a greve de pilotos e comissários depois de uma nova proposta das companhias aéreas. O RB Notícias vai para um rápido intervalo. Até já.